Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast Ilumine, né? Aqui a gente vai abordar diversos temas sobre a iluminação e como ela tem sido abordada aí dentro dos escritórios de arquitetura e design, né? Eu sou a Cris Krum, para quem não me conhece, né? E hoje nós vamos falar sobre como algumas estratégias para a gente não ter medo na hora de iluminar os nossos projetos, né? Assim como eu imagino que vocês, né, os arquitetos, já tiveram algum momento de dúvida, de incerteza na hora de projetar com a luz, né, de ter certeza se aquele resultado tão esperado que vocês tinham vai realmente acontecer no momento de ligar as luzes do projeto, né, eu acompanhei muito essa questão dos profissionais terem dúvidas, né, e receio, às vezes, até de ousar, por medo de não obter esses resultados. Né, e isso não é culpa nossa, pelo menos num primeiro momento, né, só que quando a gente se forma, é o que os nossos clientes esperam de nós, né, que a gente saiba resolver a iluminação dos projetos, né, e por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas não sabem que os arquitetos praticamente não tem iluminação na sua formação, né? No meu caso, por exemplo, eu tive iluminação dentro da disciplina de conforto ambiental lá no início do curso, né? Então, e era mais focado na parte da iluminação natural, sustentabilidade, né? A parte de luminotécnica mesmo, que é algo que a gente faz muito quando se forma, é praticamente inexistente, né? Eu conheço, inclusive, cursos que nem têm essa disciplina como obrigatória, né? Então, a gente vê o quanto isso é falho, né, nessa nossa etapa de formação, né? Então, até quem de vocês aí que está assistindo, que é arquiteto, né, puder dizer aí que eu sou arquiteto e me contar se se tiveram a disciplina de iluminação no curso, né, só para a gente ter uma ideia, e inclusive já vou aproveitar para quem está assistindo aí, se achar que esse conteúdo é bacana e tiver para quem compartilhar aí dos colegas e outros profissionais da área de arquitetura, vai me ajudar bastante aí para a gente divulgar essas nossas conversas, né, mas então, voltando aí ao que a gente estava conversando, praticamente aí os profissionais não têm essa formação, né, durante a academia, a graduação, e a gente, às vezes, quando tem isso, é um pouco imaturo para aprender, né, e a gente ainda não tem noção do quanto isso vai ser importante depois que a gente se formar, né, o quanto a luz, ela pode realmente impactar e transformar os nossos projetos, né, e isso é algo, assim, que eu acompanho, quando eu estava no curso, eu comecei a despertar para isso quando eu comecei a ficar mais curiosa sobre os ambientes que eu frequentava, né, e isso eu acho que é algo que a gente vai aprendendo e despertando ao longo do curso de arquitetura, né, porque a gente vai começando a querer entender os ambientes em que a gente está, e aí eu comecei a reparar que eu preferia, por exemplo, uma luz de um abajur em comparação a uma luminária de lâmpadas fluorescentes, eu nunca ligava a tal da luminária, eu deixava sempre o abajur ligado. Ou então eu comecei a entender que quando eu ia num restaurante que a iluminação era, por exemplo, a luz de velas, eu achava que era muito mais interessante do que um restaurante lá que tem uma luz geral, que tu consegue enxergar realmente todo mundo que está no espaço, todos os detalhes da arquitetura, mas que não é aquele ambiente que tu quer ficar ali por horas conversando, né? Então eu comecei a entender o quanto a iluminação está presente nesses espaços e ela pode realmente transformar a sensação das pessoas que estão ali dentro, né? Só que isso, enfim, a maioria da gente aí aprende um pouquinho lá no início do curso e vai depois realmente sentir a necessidade quando está no mercado de trabalho e o cliente tá lá te cobrando, e aí, como é que a gente vai iluminar, né? E aí são quando as dúvidas surgem, né? E o nosso medo de iluminar. Então, eu busquei me especializar nisso, e hoje, depois de 10 anos de prática, assim, eu vejo que a gente tem algumas questões a serem respondidas lá no início do projeto, que se a gente considerar elas,
eu garanto para vocês que, assim, já é mais da metade do caminho andado, né? Com certeza tu vai te sentir mais autoconfiante para resolver as tuas necessidades de iluminação no projeto, né? Então, o que seriam essas 3 questões que a gente deve responder lá no início do projeto para que a gente tenha aí um resultado bacana na iluminação, né, seja de um ambiente interno, seja de uma fachada, seja, né, de um espaço comercial, enfim. Isso eu chamo lá que é o POC, né, o porquê, o que e como, né. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender por que a gente está iluminando, né, o que é esse espaço, né, por exemplo, se tu está iluminando, tu tem que entender as necessidades do espaço, né, e as necessidades do usuário final, né, então, quais são as necessidades daquele espaço? Ele é um espaço comercial, ele é um espaço residencial, né, vai ser uma loja que vai estar ali dentro, ou é um espaço residencial que vai só atender aos usuários, e depois que tu sabe a função desse espaço, tu tem que entender a fundo o cliente final, né, porque muitas vezes a gente tem um mesmo espaço, são 2 residências, por exemplo, algo bem básico, mas se tu não entender exatamente o lifestyle da pessoa que vai morar ali, tu vai acabar fazendo um projeto genérico, né, tu pode ter 2 projetos completamente diferentes para um ambiente com a mesma função, né, e isso é uma dica aí que eu dou para vocês, façam um interrogatório para o cliente, né, tu tem que entender tudo o que ele faz, tu tem que entender se, sei lá, o dono da propriedade, o marido, gosta de fumar um charuto no final de semana, tu tem que criar a atmosfera para isso, né, e a luz te ajuda a criar isso, né, eu tenho convicção disso, né, e eu acho que vocês, como profissionais de arquitetura, já passaram por isso e devem entender que o quanto a gente consegue satisfazer um cliente quando a gente pega os pormenores dele, assim, as necessidades bem, bem específicas. Então, isso é algo super básico que eu acho que, assim, se essa etapa número 1, né, do porquê for atendida, eu digo para vocês que vocês já vão estar autoconfiantes, porque vocês sabem que vão estar atendendo as necessidades mínimas daquele espaço, né? Então, respondendo, então, as necessidades funcionais do espaço e as necessidades específicas das pessoas que vão estar morando ali dentro. Então, isso seria a nossa etapa número 1, né, que vai ser lá no início do projeto, quando o projeto de arquitetura está nascendo, tu nem tem o projeto todo completo ainda, né, aí a gente vai, então, para o que é esse espaço, né, o ATLA, né, que a gente diz, né, então, o que nós vamos estar iluminando? É uma edificação existente? É uma edificação nova? É um ambiente interno? É um ambiente externo? Né, qual é a volumetria desse espaço? É uma volumetria mais vertical, a gente quer ressaltar elementos mais verticais, ou a gente quer destacar a horizontalidade da edificação? Então, a gente vai ter que entender a fundo o projeto, né, e pensar como é que a iluminação vai vir trabalhar a favor dessa arquitetura, né. Então, o que a gente está iluminando aí, né? E se é uma edificação que está no projeto, a gente vai ter que pegar as plantas, se debruçar em cima das plantas e tentar entender o que se tem até aquele momento, porque às vezes nem vai estar o projeto totalmente completo, né? E depois também pegar a questão de se for uma edificação que está já edificada, que é uma reforma, aí sim, aí tem que ir lá e ver todos os pormenores para não ter surpresa depois, né? Então, senão tu vai lá conceber toda uma ideia de projeto e tu não te deu por conta que, sei lá, super básico, não tinha forro de gesso, né? Era laje aparente, ou então que tinha uma tubulação passando num ponto que no teu projeto é um ponto chave, né? Então, eu acho que esse entendimento do projeto, né, do que tu está iluminando, nessa etapa inicial é super importante, né, e, por exemplo, se é uma edificação nova, e que tu achou que na volumetria tu tem que destacar, por exemplo, os pilares dessa edificação, isso eu estou falando porque é um exemplo meu próprio, né, um prédio comercial que eu fiz todo o projeto luminotécnico,
numa etapa super inicial, né, e ele tem uma entrada super imponente, né, que vai ser um mall, e tu tem pilares, e tu quer destacar esses pilares, né, só que para destacar esses pilares, a ideia é usar um embutido de solo, né, rente ao solo, para evitar que as pessoas caminhando por ali tropecem, enfim. Só que esse embutido de solo, ele vai ter uma profundidade que a gente tem que considerar no projeto arquitetônico, no projeto estrutural, e que, falando com outras disciplinas do projeto, a gente, inclusive, teve que aumentar o pé direito do subsolo, que é embaixo desse andar, né? Por quê? Por uma definição de estratégia do projeto luminotécnico que vai impactar nas outras disciplinas, né? Então, isso é super importante a gente considerar nessa etapa inicial, para que tenha como executar depois, né? Senão a gente se frustra, né? Que não conseguiu executar as nossas ideias iniciais por uma falta nossa de atenção lá no início, né? Então, essa atenção ao o que a gente está iluminando é super importante. E depois a gente vem para uma etapa de como é que isso vai ser executado, né? O como do nosso POC aí. O como ele vai ser, aí sim, que é uma fase que eu digo assim, que os profissionais têm mais dificuldade, porque é como é que eu vou conseguir determinado efeito, né? Qual é o tipo de fonte de luz que eu vou utilizar, ou então quais são os efeitos que existem, né? Que tipo de efeito é isso? É um uplight, é um downlight, é uma washer, né? E isso a gente pode, eu acho que uma dica legal, assim, é ter um acervo de referências, né? Façam lá uma pastinha no Pinterest, né, e comece a colecionar por efeito. Ah, fachadas, efeito de wall washer, efeito de não sei o que, para tu ter esse acervo a ser consultado na hora que tu está pensando no projeto. A gente sabe que na arquitetura, ok, né, tem as super inspirações lá, que de repente surgiu com uma grande ideia, mas vamos combinar que a gente precisa se inspirar, né, e nada melhor que se inspirar com projetos maravilhosos e que estão disponíveis aí para a gente consultar e ver as soluções que foram executadas, né. Então, eu acho que existem vários exemplos bacanas a serem seguidos, né, e eu acho que não custa nada a gente ter lá como referência, né. E aí, nessa etapa de projeto, o arquiteto vai ter que estar ligado, tá, eu pensei que nem vamos voltar ao meu exemplo lá, o efeito de uplight para iluminar um pilar. Eu quero um embutido que tenha uma profundidade não muito excessiva, porque eu já falei com a arquitetura me disse que eu tenho no máximo 8 centímetros, né, então eu vou ter que ir atrás desse produto, eu vou ter que ver se um produto que atinja a altura que eu quero, por exemplo, lá esse é um pé direito duplo, né, então a gente tem lá pilares com cerca de 6 metros de altura, né, e eu quero que essa iluminação realmente atinja quase que o teto desse pé direito duplo. Então, eu vou ter que ir atrás de fornecedores que tenham embutido com uma altura, né, no máximo aí de 8 centímetros, e que tenham um alcance, uma intensidade luminosa muito forte, né, que seja considerável. Então, para a gente conseguir isso, eu vou ter que ir atrás dos principais fornecedores, aqueles fornecedores que eu já conheço, discutir às vezes com o representante, com a loja, para pegar as características técnicas que às vezes não estão disponíveis, né, na internet, enfim, para a gente poder lá fazer alguns cálculos e algumas estimativas para ver se aquilo ali vai atender, vai executar o que eu estava imaginando. E na hora que a gente vê que isso pode ser executado, a gente conversa com o pessoal da arquitetura, né, que no caso, esse é o cenário ideal, eu acho que é todo mundo dentro do mesmo escritório, né, eu não acho que a iluminação tem que ser feita por um light designer ou por um profissional externo, eu acho que se conseguir resolver dentro do teu próprio escritório, é a situação ideal, né, é a situação ideal porque vocês com certeza vão nascer com um conceito amarrado junto, assim, à prova de balas, à prova dos erros que podem acontecer, porque aí tu deixou passar, não pensou num tal detalhe, agora se a arquitetura está pensando
em solucionar, né, em fazer com que aquela solução de iluminação seja exequível, todas as decisões de projeto vão ir para esse lado, né. Então, isso que eu estou falando, na hora que a gente escolheu, então, o embutido e viu que realmente vai dar para fazer aquele efeito, a gente já pode passar para a equipe que está trabalhando nas imagens 3D para representar aquilo no projeto, né, e aí sim vocês vão ter autoconfiança, vocês não vão ter medo na hora de iluminar, vocês vão ter certeza que aquele efeito que vocês estão propondo no projeto, lá na etapa de conceituação, vai ser possível de ser executado, porque vocês já viram que tem o fornecedor que vai ter um facho, um embutido de solo com facho fechado, e vocês já viram até a angulação do facho, e que vai atingir os 8 metros de altura, né. Então, eu acho que essa etapa do como é muito importante para a gente analisar as tecnologias existentes para isso. E outra questão também que é importante nessa etapa é a gente buscar no nosso repertório, né, projetos que a gente já executou e que aquela solução deu certo, ou que não deu certo, por que que não deu certo, eu acho que tudo isso é uma bagagem que a gente vai criando, claro que ao longo do tempo, né, tem os profissionais aí que estão começando, às vezes, não vão saber sobre esses detalhezinhos, mas eu acho que cada experiência a gente erra com, né, e aprende com esses erros, então cada experiência que a gente tem é muito valiosa para a gente se sentir confortável na hora de iluminar, né. E outra ferramenta interessante, aí quando a gente não tem ainda esse repertório, ainda tem um pouco de dúvida, é usar alguns softwares de iluminação para cálculos, para análises rápidas, não acho que tenha que colocar todos os projetos num Dialux da vida, né, mas, por exemplo, para essa situação dessa fachada que eu conversei com vocês, que eu quero iluminar um pilar, né, eu quero testar se aquela luminária está funcionando, a maioria dos fornecedores hoje, eles nos fornecem o arquivo IES da luminária, que é um arquivo que tem, o bloquinho lá com a curva fotométrica, todos os dados da luminária estão nesse arquivo, e a gente importa para dentro do software, né, do programa, e consegue fazer um teste básico. A gente vai modelar lá um pilar com 6 metros de altura, vai colocar o embutido e vai ver o efeito de luz que vai ter, né. Claro que não é um resultado perfeito, né, e que a gente tem que atentar, assim, que na vida real tem vários fatores que vão interferir nesse resultado, né, como, por exemplo, a cor do pilar, o tipo de material que ele está revestido, o que a gente tem ao redor, se é um ambiente fechado, se é um ambiente aberto, se as cores são escuras ou se as cores são claras, tudo isso absorve ou reflete a iluminação, né, então são uns detalhezinhos super importantes aí para a gente considerar. Inclusive, tu consegue colocar essas informações dentro do software para ter um resultado mais preciso, né, e então se sentir aí mais confortável na tomada das decisões, né. Então, essa etapa do como, ela é super importante para a gente ter autoconfiança aí de que o nosso conceito do projeto é um conceito que pode ser realizado, né, tecnicamente, construtivamente, na questão da obra lá, se vai ser possível de colocar isso, né, na etapa de projeto, de conversar com as outras equipes, e saber se existem produtos no nosso mercado aí que possam dar aquele resultado. E uma questão, outro I, super importante, é nessa etapa consultar valores, né. Quantas ideias, assim, que a gente já viu morrer na etapa de conceituação, porque na hora que vai se ver o valor, o preço de executar aquilo, o cliente final diz: "Não, eu não tenho esse valor para investir", ou "não é prioridade", né, vamos ir para outra ideia, né, não vamos conduzir para esse caminho. E aí eu mostro para vocês o como é importante a gente ter essas decisões, né, do porquê, o que e como na etapa inicial do projeto, porque se a gente for decidir isso lá no final, quando já apresentou a imagem do render para o cliente já está apaixonado por aquela solução, a incorporadora já botou no material de venda, a gente pode ter muitos problemas, né. Citando alguns, né,
3 probleminhas, assim, básicos que a gente pode ter. Primeiro é essa questão da imagem do render não ser fidedigna ao que a gente vai ter como resultado final. E hoje em dia, cada vez mais o cliente final olha aquela imagem do render e ele diz que quer, não, mas aqui tinha uma luminária com a bordinha preta e a que a gente colocou aqui tem a borda branca, né? Então, tentar fazer, se é uma imagem fotorrealística, sei lá como a gente chama, então vamos fazer ela o máximo possível realística com o que nós estamos propondo no projeto, né? E isso a gente, falando do projeto da iluminação também, né? Então isso é uma questão que é um fator que, se a gente pensar lá no final e a gente vê que aquela nossa decisão de projeto não é possível de ser executada, né, aquele render foi por água abaixo, o cliente final vai ficar insatisfeito, a incorporadora vai ficar, né, braba, porque está vendendo uma imagem que não vai ser possível de ser executada, né? Então, isso é a questão aí do render, né? A outra questão é a gente saber se aqueles, de chegar lá na hora da compra dos produtos e ficar um orçamento astronômico e o cliente não querer comprar. Então, imagina que vocês tiveram toda aquela ideia, toda aquela conceituação de projeto e não foi visto o orçamento, não foi visto todos esses impactos na etapa inicial, aí tu chega lá no final, isso eu vi muito, né, na Illumine, né, e aí o cliente diz, não, isso daí a gente não vai, eu não quero investir, vamos optar pelo plano B, só que o plano B não é aquele embutido que vai alcançar os 6 metros de altura, não é aquele produto que tem aquelas características técnicas que vão dar o efeito que tu tá propondo lá na tua imagem do render, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ter muita atenção, assim, para não frustrar, né? Para não frustrar o cliente final e, consequentemente, a perda de tempo que a gente tem, né? Se, de uma decisão que lá no início tu construiu toda uma ideia de projeto, aí tu chega lá no final e vê que não tem o produto para executar aquilo, ou o produto é muito caro, tu vai ter que voltar lá naquela etapa inicial, tu vai ter que refazer o projeto, então o teu escritório todo vai ter um retrabalho, né? Então tu perde tempo, vai ter que ter retrabalho e tu perde, consequentemente, dinheiro, né? Porque a gente tem as horas trabalhadas lá e essa hora, né, tem um custo, né? Então tudo isso são elementos, questões que eu acho que a gente tem que pensar que a gente consegue resolver lá numa etapa inicial do projeto de uma forma bem prática, né, bem, assim, checklist, vamos lá, vamos ver isso, dá para a gente seguir adiante, bora, vamos seguir adiante, porque tem como tirar do papel essa ideia, né, então, eu acho que é bem importante essas questões, muitas delas para vocês não deve ser novidade, né, vocês já devem ter trabalhado com isso, mas eu acho que tem que, esse método do projeto, ele tem que estar cada vez mais presente, né, no dia a dia do escritório, né, e no momento que a gente colocar isso como uma forma de projetar, né, essa etapa da iluminação, eu tenho certeza aí que vocês vão se sentir muito mais autoconfiantes e não vão ter medo de iluminar os projetos, né, eu acho que a gente, se munindo da informação, não tem como ter medo, né, claro que se tu vai ousar muito, fazer algo que tu nunca fez antes, algo né, que tu viu uma referência, aí a gente tem que ir atrás de perguntas, né, saber, não ter vergonha, eu acho que é muito importante a gente perguntar para os profissionais mais experientes, ir atrás dos fornecedores, né, nossa, eu ao longo desses 10 anos aí desenvolvi relações super próximas aos fornecedores, aos fabricantes, porque são eles que têm a informação lá do produto que a gente precisa na hora que está projetando. Então, já desenvolva um canal de comunicação lá com eles, já adiciona no WhatsApp, porque na hora que tu está projetando, surgiu uma dúvida, coloca o deles na reta junto, né? A gente tem que, porque eles querem nos vender o produto, mas a gente tem que ter certeza que aquilo ali vai
atingir aqueles resultados, né? E na hora que a gente tiver o projeto bem detalhadinho, né, já ter certeza que tem aonde embutir a luminária, né? Se a gente fez bem a nossa parte e a gente consultou os fornecedores, eles disseram que tem como executar, se depois chegar lá no final e ficar diferente o resultado, a gente vai ter mais cabeças pensando aí, tentando solucionar junto com a gente, né, para resolver, porque pode dar problema. A gente pode ter pensado em tudo isso, né, e na hora que instalou, tu não tinha uma informação que agora tu tens, né? Por exemplo, tu foi embutir lá, tu preveu lá naquela etapa inicial do projeto, a gente precisa de 8 centímetros para embutir a luminária, falou com o pessoal do estrutural, aumentou o pé direito do subsolo, fez tudo certinho. Mas aí, quando tu vai colocar lá a luminária, tem uma tubulação da hidráulica passando embaixo, né? Então, a arquitetura, ela é uma área aí, né, que a gente tem que dar conta de tem muitas disciplinas, né, envolvidas num projeto, né, e quanto maior o projeto, mais complexo, mais interferências vão ter. Então, por mais aí que a gente seguir esse passo a passo inicial de projeto, né, para deixar ele o mais amarradinho possível, né, e passar essa informação para todos os demais projetistas, pode, né, acontecer de ter alguma falha, mas tem muita coisa que a gente consegue resolver, né, altera um pouquinho, não vai ser exatamente aquilo que a gente queria, mas eu acho que tem como solucionar, tendo cabeças pensando aí, todos direcionados né, indo numa mesma direção para a solução, né, que eu acho que é isso que a gente sempre quer no final, é que o projeto seja resolvido, o cliente esteja satisfeito, né, que a gente não perca tempo, não tenha retrabalho, né, e ganhe aí muitas indicações pelo trabalho bem feito, né. Então eu acho que hoje era essa a conversa que eu queria ter com vocês, né, é passar um pouquinho do que eu aprendi, né, ao longo do meu envolvimento aí com a iluminação, e quem sabe ajudar vocês aí no processo de projeto, se é que vocês já não consideravam todos esses itens, né? Então, se vocês puderem comentar aí comigo se foi bacana, não consegui ver se teve alguma pergunta, vou dar uma olhadinha aqui, mas se vocês tiverem, me perguntem. Então, pessoal, acho que essa aí foi a minha contribuição de hoje aí com esse conteúdo para a gente começar a considerar na hora de fazer os nossos projetos, a conceituação inicial da iluminação, né, utilizando aí o POC, o porquê, o que e o como, né, e evitando lá essas questões de retrabalho, perda de tempo, cliente insatisfeito, né, na hora que a gente considerar tudo isso na etapa mesmo de conceituação inicial do projeto. Né? Então, por hoje é isto, né? Obrigada pela presença de vocês, escutando o nosso podcast da Illumini. E agora eu convido vocês a curtirem o nosso canal, né? Dar um joinha, compartilhar com os amigos, nos seguirem no Insta, no Face, no YouTube, para receber mais conteúdo, tá bom? Obrigada